Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula do mini curso básico DR feito pelo PET-CC. Na aula 6, a aula de hoje, nós iremos ver sobre análise e visualização de dados. Análise e visualização de dados engloba várias áreas, vários temas, e a gente escolheu especificar esses que estão aqui, que é basicamente algumas funções da base do R e alguns atributos específicos dela, que também vão servir para o restante. Analisar alguns gráficos de dispersão, alguns gráficos de barras, os histogramas, ver qual é a diferença do histograma para gráficos de barras, e gráficos de linha. Há também um extra que é o gráfico de boxplot, mas ele não foi explorado na sua total dimensão. Então, primeiramente, o que seria a análise exploratória de dados? Ela vem sendo feita desde antes dessa aula. A gente já começou quando a gente começou a ver sobre estatísticas descritivas, média, moda, desvio padrão, quando a gente começou a fazer uma estrutura de como reorganizar os dados em tabelas. Isso já faz parte do tratamento de valores, uma transformação de valores com as bibliotecas Dapper e Tidyverse. Então, agora a gente vai nesse ponto aqui, que é a visualização de dados e utilizar esses gráficos. E na última aula, realmente, vai ver mais algumas coisas sobre limpeza de dados, transformação e como utilizar dados que estão em formato de texto. Então, hoje, especificamente, a gente vai ver essa linha dos scatterplots, barra, histogramas e gráficos de linha. Então, as funções básicas do R, as funções que já estão quando você instala o R, permitem que tenha alguns gráficos básicos, que, em geral, eles são suficientes para fazer ótimos gráficos e alguns outros elementos também. Essa função é geralmente a plot, também tem algumas outras que nós iremos ver, e ela pode fazer vários gráficos diferentes, mas muitas vezes utiliza-se o ggplot 2, que é uma biblioteca, que também faz parte do Tidyverse, que tem umas soluções um pouco mais simples, eficientes, um pouco mais fácil de juntar gráficos também em dois dados diferentes. Então, a gente vai explorar ela também. Então, nós já iremos fazer alguns exemplos no R, e utilizando esse arquivo, o vendas.csv, que vai estar para vocês disponível nessa aula, e também na aba de datasets. A gente vai utilizar, além desse arquivo, outros 2 ou 3, agora eu não lembro no final da aula, vocês vão ver, mas por enquanto os primeiros gráficos a gente vai utilizar esse aqui. Aqui nos slides a gente não vai analisar, porque eles só basicamente estão fazendo o que a gente vai fazer lá no R, mas eu acho importante deixar aqui registrado para quando vocês forem abrir nos slides, quando vocês forem procurar o material, estar disponível para vocês. Então, aqui no R já a gente tem que fazer, como sempre, direcionar a pasta que tem os datasets. Então, vamos rodar essa aqui. Ele já está nessa pasta de trabalho, porque antes já executei esse comando. Então, iremos continuar aqui. Vamos ler os recursos de vendas aqui em vendas. Na verdade, eu só vou fazer aqui para... A gente leu vendas. Agora, se vocês forem abrir o de vendas, parece que está tudo correto. Parece que não tem nenhuma informação que a gente precise modificar. Porém, o R, por padrão, quando for ler uma data nesse padrão aqui, ele vai identificar que é o tipo data e ele vai dar um padrão diferente do que é o que foi registrado aqui. Nesse caso aqui, ele tá como dia, mês e aqui ano. Só que ele vai ler como ano, mês e dia. Então, pra gente padronizar isso, informar pra ele qual que é o formato que realmente está essa data, a gente precisa recorrer a esse dado aqui, que vai dizer que o formato, na verdade, está com dia, mês e ano. Então, a gente reescreve essa coluna, utilizando vendas data, ou também pode ser, se quisesse fazer, poderia ser vendas na coluna, para todas as linhas na coluna 1, vamos receber, ou as date, e assim por diante. Mas essas duas vai funcionar, e por padrão a gente utiliza esse aqui, porque daí garante que vai ser realmente a coluna da data. Agora sim, o primeiro gráfico que a gente vai fazer é justamente utilizar o plot, a função básica, e simplesmente passar para ele o x e o y. A gente vai ter um x, que vai ser vendas, a quantidade total de vendas que nós temos aqui, que é um número, e a gente vai ter também a data. Então, a gente vai ver quantas vendas foram feitas a cada data. Rodando essa linha aqui. O que aconteceu? Agora foi. Eu acho que eu não rodei além de cima, por isso que deu erro. Mas eu rodei aqui, então aqui ele já funcionou para nós mostrar o eixo x com o eixo y. Então, por padrão, nesse caso aqui, ele viu que os dados eram necessários em formato de ponto, ou eram o mais simples possível de ser feito. Por padrão, ele utiliza esse formato de círculo vazio, utiliza a cor preta, ele colocou os nomes de cada um dos eixos, como os que estão dentro do próprio dataset, e assim foi feito já um gráfico para nós. Conceito básico de gráfico, então. Eixo X sempre vai ser o eixo horizontal, eixo Y vai ser sempre o vertical.
Então, toda vez que a gente quiser modificar o formato dos dados, se quiser reverter, a gente simplesmente vem aqui e modifica aqui qual que vai ser o x e qual que vai ser o y, e ele troca para nós. Por formato, como as datas não são variáveis, elas sempre vão ficar na mesma linha. Então, por isso que, de preferência, utiliza-se na outra ordem, desse formato aqui, para mostrar que os dados realmente estão mais distribuídos. Não necessariamente estão perto uns dos outros, mas tecnicamente não faz muita diferença, mas para o olho, análise humana fica mais interessante nesse formato do que no outro. Agora, outra forma de fazer exatamente o mesmo gráfico é utilizando esse formato aqui, em que a gente está dizendo que o y, o data, vai variar de acordo com o x. Basicamente está dizendo que o y está variando de acordo com o x. Então, a gente pode utilizar os dados dessa forma e depois passar, é daqui que vão retirar esses dados, qual que vai ser o x e qual que vai ser o y, qual que é o nome das colunas do x e do y. Isso aqui provém de variáveis linearmente dependentes, e seria um caso de estudo interessante se alguém quisesse aprofundar nisso. Mas então o R também permite tanto a gente declarar diretamente qual que é o x, qual que é o y, quanto fazer nesse formato aqui. Então aqui, rodando esse gráfico, vocês vão ver que ele vai ser um pouco diferente. Porque o nome dos eixos, ele já foi modificado, porque a gente declarou aqui que, na verdade, ele já é datas e ele é vendas. Mas, para fazer isso do outro formato e ficar um pouco mais simples de visualizar, que vai ser o formato que a gente vai fazer, é só tu colocar um label, colocar um nome para cada um desses eixos. Então, aqui, um xlab vai dar o label para o eixo x, que vai ser vendas, e um label para o eixo y, que vai ser data. Então, rodando esse gráfico aqui, não vai modificar nada, porque ele é justamente igual ao outro. Se quiser ver também, para ver que ele realmente faz diferença, aqui está. Agora, quando você quer mudar a cor, por exemplo, eu não gosto da cor desse ponto, ou eu não gosto de qual que é o formato desse padrão que está sendo utilizado. A gente tem alguns atributos que a gente pode modificar, como, por exemplo, o call, que é de cor, nesse instante, está sendo para cor. Não confundir com anycall ou outras funções que a gente passou antes, que são para contagem de colunas. Esse aqui, ele é para cor. Então, aqui com call, a gente pode escolher uma cor. É uma cor um pouco diferente, mas vocês vão ver que o RStudio, ele mostra para nós qual que vai ser a cor escolhida. Ele preenche aqui para nós. E aqui, o PCH é justamente para mostrar qual que vai ser o formato. Ele tem alguns números por padrão, que depois vão aparecer nos slides e a gente pode revisar melhor. Mas aqui, por padrão, ele é 1, mas aqui eu escolhi o 15, que ele é um quadrado, não fica feio, mas também não é o mais bonito. Geralmente se utiliza um ciclo fechado para um gráfico de pontos, mas assim também fica interessante. Não tem nenhum problema se escolher isso para estética. Para escolher, para ver todas as cores, eu anotei aqui que existe essa função chamada colors. Se vocês digitarem, pode ser tanto aqui onde eu estou digitando, que é no próprio terminal, ou se vocês quiserem escrever aqui também, tem como fazer, não tem nenhum problema, é só colocar aqui colors e rodar essa linha. Vocês irão ver que vai aparecer todos os nomes das cores do R. Isso é uma forma que vocês podem fazer para escolher a cor que vocês querem usar. Outra forma também é pegar um código hexadecimal. E também existe existe como fazer com RGB também. Mas por padrão, nessas aulas eu vou utilizar tanto pelo nome que o próprio R deu, como por exemplo, aqui tá o Dark Orchid, aqui. Vocês podem modificar, podem fazer como vocês quiserem. Então, por exemplo, se eu fosse reescrever isso aqui, eu só abro aspas e começo a escrever. E vocês irão ver que vai aparecer a cor se escrever certo. Então, ele já demonstra para nós qual que vai ser. E aqui dá pra ver que no Dark Orchid, ele tem o Dark Orchid normal, tem 1, tem o 2, tem até o 4. Então, se vocês quiserem ir testando, vocês podem ir digitando os valores aqui pra ver como que ficariam diferentes as cores. Então, se eu rodasse aqui, ia ficar bem mais escuro. E se eu rodasse aqui no 1, ia ser mais claro. E isso acontece por padrão também. Mais claro, menor o número vai ser mais claro e maior o número vai ser mais escuro. E o próprio número da cor, ele vai depender. Mas geralmente ele pode ser igual ao 3 ou entre o 2 e o 3. Esses números variam de 1 ao número... Deixa eu encontrar aqui. Ao número 25. Então, se quiser explorar um pouco mais, por exemplo, aqui tem o 19. O 19 é o que eu comentei de ser um círculo fechado. Podem utilizar esse, também tem o 16, que é muito parecido, que também é um círculo fechado. Tem alguns outros formatos bem diferentes, como, por exemplo, o 7. Se rodar aqui o do 7, vocês vão ver.
São alguns formatos diferentes que vocês podem utilizar à vontade. Também é importante para quando tiver mais de um dado, poder utilizar diferentes formatos de um dado para representar variáveis diferentes. Isso é uma forma que vocês podem utilizar em gráficos. Aqui, por exemplo, a gente está utilizando somente dados no X e no Y. Se a gente quisesse três variáveis no mesmo gráfico, uma forma de fazer seria fazer as variáveis serem diferentes pelas cores, que é como a gente vai fazer, e outra forma seria justamente colocar pelo próprio formato, que também vai ser semelhante a como se faz com a própria cor. Então, tecnicamente, a gente pode representar até quatro, ou se quiser, às vezes tem pessoas que conseguem representar ainda mais variáveis diferentes no mesmo gráfico. Mas muitas vezes fica muito poluído, difícil de ler, então prefere-se fazer outras formas de gráfico. Mas se for necessário representar três, tem como fazer mudando somente a cor ou somente o formato do objeto. Aqui, o próximo gráfico, a gente está tentando reorganizar qual que é a orientação dos eixos. Então, por exemplo, o less, ele vai fazer isso. O less 1, deixa eu verificar aqui. O less 1, ele vai deixar tudo de lado, vai deixar tudo em pé. O less 2 já vai mudar também. Então, se rodar aqui, ele deixa o y de pé e o x deitado. Tem até o 3 e tem o 4 também. Vamos rodar aqui o 4. Ah, tá, não tem o 4, mas tem até o 3. Que são alguns formatos diferentes de ter os eixos. E o 0 é o padrão, que é o que a gente geralmente utiliza, que é esse aqui de lado e esse aqui de pé. Mas também utilizar ele ambos de pé também facilita muitas vezes a leitura dos dados. É isso. Aqui, o TCK, ele basicamente está dizendo qual que vai ser o tamanho dos ticks, que é onde está as datas, onde estão os valores que ele está representando. Aqui, por uma escolha pessoal, eu escolhi o tamanho dele de 0,01. Mas se eu quisesse fazer, por exemplo, ele de tamanho 0,1, vocês vão ver como ele fica bem maior. Porque é o tamanho desse dado. Mas como as próprias variáveis estão muito próximas do dado, eu preferi deixar ele como 0,01 para evitar que eles atrapalhem a nossa visualização. Se vocês forem analisar os anteriores, esses ticks estavam para fora. Então, utilizar esse formato de gráfico também funciona. Se quiser também dá para fazer negativo, daí justamente eles vão ir para fora, fazer aqui menos 0,1, eles vão bem para fora. Então, aqui vocês podem explorar com essa função, com esse não é função, não, com esse atributo, o tamanho dos ticks mesmo, não tem outra forma de chamar eles. Aqui, então, esse MGP, ele é um atributo que tem vários valores dentro. Ele vai definir qual que vai ser a distância do texto até o início do gráfico, qual que vai ser os valores, qual que vai ser o tamanho dos valores, e aqui ele vai definir também, a gente pode modificar o tamanho da distância do eixo. Então, por exemplo, aqui se eu modificar para 1,2, vocês vão ver que o texto do label, do X e do Y, fica muito perto, fica escondido aqui. E aqui também. Então, essa distância do texto, eu achei que o 3,2 aqui era melhor para esse gráfico. Aqui nós temos também o 0,75, é justamente sobre a distância dos valores comparado com o gráfico. Então, aqui se a gente fizer um 0,2, que antes estava 0,75, ele ficou muito mais próximo. Mas nesse caso não tem problema, porque não tá tapando nada, não tá tendo nenhum efeito adverso. E aqui é a distância do eixo. Então, se a gente quiser, por exemplo, colocar um valor 5 aqui, a gente vai ver que os ticks mesmo andaram. Aqui não dá pra... Ficou muito grande esse número. Aqui vocês vão ver que os ticks andaram do lugar. Então, às vezes tem alguns gráficos que as pessoas fazem, que seria, por exemplo, aqui. E daí aumentaria o tamanho dos ticks. Não pra tanto... Também é uma outra forma de fazer a visualização dos dados. Deixar por fora. Mas eu prefiro no outro formato, deixando por dentro e com esses ticks, com a distância do eixo zero, desde o início já ter no gráfico. Então, já explorando um pouco essas funções de organização dos eixos, orientação. E agora, o último que a gente vai explorar com essa mesma temática é para justamente se a gente não gostar dos valores que foram pré-definidos. Por exemplo, aqui foi pré-definido que vai mostrar 80, ou 100, 120, 140 e 160. E se eu quisesse, na verdade, mostrar a cada 10 valores? Como que eu faço isso? Daí tem essa função aqui. O mais fácil, na verdade, é utilizar essa função aqui chamada axis. Então, tem duas formas que a gente pode utilizar, que é só o axis normal, com aqui o at, essa aqui debaixo. Ou a gente pode utilizar com esse by também. Então, por exemplo, eu rodei... por padrão, é mais fácil utilizar dessa forma. Então, é deixar
os eixos sem nenhum valor, primeiramente, deixar esse axis igual a F aqui dentro do plot, e depois a gente adicionar os eixos. Aqui eu adicionei somente o X. Tem como adicionar o Y também. Não é aqui. O axis 2 adicionaria no Y, não. Ó, o axis 3 adicionou lá em cima. Não era 2. Eu tinha anotado esses valores. Só um momento. Então, com utilizar o axis 1, vai criar o axis embaixo. O axis 3 cria em cima. O axis 2 realmente é na esquerda e o axis 4 é na direita. Aqui não está funcionando porque eu já deixei por padrão essa sequência. Ou seja, ele está esperando que seja um valor que vá de 80 a 170. E isso não está sendo verdade quando a coluna é a coluna de datas. Então, por esse motivo, ele não está funcionando. Aqui diz que o Y vai ser data. Então, por isso que ele não está funcionando nesse momento. Mas com outros gráficos, se vocês forem quiserem adicionar só na esquerda também, junto com embaixo ou junto com em cima, é só trocar aqui pro 2 ou pro 4 no caso, e ele vai funcionar da forma que é desejado. Aqui, o at, ele basicamente está dizendo onde que nós iremos desenhar os eixos. Qual que é o local que vai ser desenhado os eixos. Então, a gente tem esse aqui da sequência, e como a gente já viu anteriormente, pode ser usada essa função de sequência, que vai fazer de 70 a 200 por 10. Mas também, se a gente quiser deixar por padrão, a gente pode só passar o at e dar os dois limites que a gente quer dos valores. Que ele só vai desenhar a própria faixa. E aqui em cima ele vai desenhar cada 10, ele vai dizer qual que é o padrão. Então, esses dois são os dois formatos diferentes. Esse aqui é o melhor formato de se utilizar. Então, agora, se a gente quiser criar um gráfico que separe por cor, crie uma terceira variável no nosso gráfico, que é justamente a representação de um produto nessa cor. Então, primeiramente, a gente faria utilizando o básico do R, sem utilizar nenhuma biblioteca adicional. Depois já ver que tem umas formas bem mais compreensíveis, bem mais eficientes do que essa. Primeiramente, a gente passaria para o X um vendas em que o produto seja A, depois passa a data em que o produto seja A, a coluna, a cor a gente escolheu o verde, aqui qual que vai ser os dois eixos, e colocar um limite para esse X, porque eu já explico melhor sobre isso. E depois tem a função nova que a gente está vendo, que é o points. Ele vai desenhar pontos, além dos que foram feitos. E daí eu fiz isso para o B e para o C. Agora, rodando todos esses gráficos, nós iremos ver que ele fez aqui a separação do azul, do verde e do vermelho. Aqui no produto A, eu precisei colocar esse limite do X, o X limite, e passar o mínimo das vendas e o máximo de vendas. Porque o produto A, se vocês forem observar, ele está aqui no meio. Se eu não tivesse esse X limite, por exemplo, se eu apagasse tudo isso aqui e rodasse o gráfico, vocês vão ver que ele vai ficar com alguns valores bem menores, e quando eu rodar esses outros dois por cima, ele não vai aparecer nenhum dos azuis e alguns dos vermelhos ficam de fora. Porque justamente a gente não disse qual que é o tamanho total do gráfico, ele está fazendo esses pontos fora da visualização. Então, precisa conhecer os seus dados e sempre utilizar eles da forma correta. Então, aqui, a gente vai fazer primeiro do verde, aqui depois do vermelho, e depois adicionar, assim, os produtos C, que é o produto azul. E colocando esse limite com o mínimo de vendas e o máximo de vendas, deixa pro padrão, isso sempre correto. Aqui, então, fazer o mesmo, só que com um gráfico de linhas. A gente só precisa trocar aqui o tipo por L, em vez do padrão que estava por ser pontos. E aqui utilizar a função lines, que também é uma outra que irá funcionar. É outra padrão do R. E ela funciona de forma bem similar. Se vocês quiserem colocar ambas as funções, também teria como. Dá para fazer aqui a points. E depois, sim, adicionar essas duas, por exemplo, de linhas juntas. E adicionar também a outra verde, copiando e fazendo o mesmo formato aqui. Então, tem como fazer diversos gráficos juntos, desde que você não rode de novo o plot, porque essa função plot ela vai reinicializar todos os gráficos. Então, ela retiraria os dados das outras. Mas desde que utiliza o lines, o points ou o que a gente vai ver embaixo, não tem nenhum problema. Agora, utilizando o conhecimento das últimas aulas, que vocês viram sobre a biblioteca Dipler, ela facilita muito a nossa sumarização e agrupamento de valores. Então, por exemplo, se eu quisesse ver quantas vendas totais foram feitas por dia, eu posso utilizar essa sequência de valores. Então, agrupar pela data e depois fazer a soma das vendas numa variável chamada vendas totais. Então, se eu for rodar esse código aqui, e depois fazer um plot com a vendas por dias, do tipo linha, com uma cor qualquer que eu escolher aqui, a gente vai ter a soma de todas as linhas de acordo com o tempo. Então, no primeiro dia a gente teve pouca venda, mas do primeiro pro segundo já aumentou bastante,
e assim por diante. Ele foi para cada um dos dias, ele aumentou e fez para nós aqui o gráfico de como que foi a evolução dessas vendas. Aqui também a gente vai criar outra variável que vai ser vendas por produto, em que a gente vai pegar as vendas, vai agrupar pelo produto e assim dizer qual que vai ser a venda total do grupo. Então, aqui, novamente, daria para fazer um vendas por tipo de linha, porém, como o produto é uma variável categórica, ou seja, ele tem somente três valores, que é o produto A, produto B e produto C, a gente irá utilizar o bar plot, que vai ser para criar gráficos de barra. Então, para esse, a gente vai precisar de três cores diferentes, e daí, para fazer essas três cores diferentes, eu precisei criar um vetor com os três nomes das cores. Então, criar esse vetor. E aqui sim, fazer o plot das vendas totais, total de vendas, com a cor vindo dessas cores, e colocando um y-limite qualquer. É o máximo do valor de vendas totais que eu calculei, e eu percebi que esse seria o valor bom para ser utilizado. E os dois labels. Então aqui a gente tem o que eu acabei de comentar. Se a gente quisesse adicionar uma legenda para realmente ficar mais fácil, por exemplo, eu não sei quanto é desse produto A que está aqui, quer dizer, eu não sei qual produto é qual produto. Tecnicamente eu poderia dizer, produto A, produto B, produto C. Mas e se não fosse? Então aqui a gente descobre com um legend, ele vai nos dizer, ele vai criar para nós essa função, a legenda para cada uma das cores, o que significa, qual que é a variável que está sendo representada. Aqui eu coloquei qual que é a posição, top right. Se vocês forem ver, tem as funções, tem top left, tem bottom left, e assim por diante. A legenda é justamente como que a gente vai classificar cada um dos valores. Então, aqui eu passei qual que é o nome do produto de cada uma das colunas. Aqui eu fiz o fio preenchimento desses aqui por cores. E aqui eu coloquei qual que vai ser o tamanho da letra desse quadrado da legenda. Se eu colocasse 1, que geralmente é o padrão, ele fica um pouco maior. E daí eu quis deixar ele um pouco menor para facilitar um pouco a leitura. E daí, realmente, se vocês forem fazer isso, vocês têm que rodar de novo o gráfico. Então, rodar aqui de novo vai apagar o que foi anteriormente. E também, eu não consigo exatamente saber qual que é o valor que tá nesse produto A. Por exemplo, é 820, é 840, já tá chegando aos 900, qual que é esse valor? Então, para saber qual que é o valor de cada um deles, a gente pode utilizar a função text, que vai colocar aqui a posição no eixo X. Não, posição no eixo X. Aqui ele vai ser a posição no eixo Y, e aqui vai ser qual que é o valor que vai estar em cima, que a gente tem calculado por vendas totais. Então, rodando aqui, a gente vai ter o valor de cada um deles. Essa posição X foi bem por teste e erro, porque não é muito padronizada. Ele depende do tipo do gráfico que tu tá fazendo. E aqui o vendas por produtos, eu percebi, se tu deixa 100, por exemplo, se mais 70, ele vai fazer exatamente no ponto do gráfico. E ele fica bem no meio. Então, para ficar um pouco acima do próprio plot, a gente adiciona um número qualquer para ele aparecer melhor. Então tá. E aqui eu queria só mais mostrar um gráfico de histograma, não um gráfico de barras. Então, para ser um gráfico histograma, a gente precisa utilizar variáveis quantitativas. Já irei explicar melhor isso, variáveis numéricas. Então, aqui eu peguei de novo o dataset de departamentos que a gente tinha anteriormente, e com isso eu vou fazer a criação do gráfico pela idade. Então, aqui a frequência das idades tem de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. E é justamente aqui que a gente definiu, nesse breaks. O atributo breaks vai criar aonde quer que a gente. O que a gente quer representar. Se, por exemplo, eu quisesse fazer um gráfico com menos tamanho, a gente poderia fazer assim, porque a gente sabe que um vai ser maior que o outro, então a gente pode utilizar isso. Só que, como vocês podem ver, tem uma cor repetida. Essa cor repetida se deve porque a gente só definiu três cores. Se a gente adicionar mais uma cor aqui, como por exemplo, vamos adicionar um amarelo, e daí sim rodar de novo essa função do histograma, aqui ele criou o último com a mesma cor. Para evitar repetição e se fizer um legend não ficar errado. É isso que tinha aqui, cores, e aqui para adicionar texto, adicionar o nome do próprio gráfico, a gente tem a gente já viu os labels, mas tem também o main. O main vai dar o título pro gráfico. Vai ser literalmente esse aqui, frequência intervalo das idades dos departamentos, vai ser esse o valor no gráfico. Aqui eu deixei acento, porque a gente pode plotar com um acento, não tem nenhum problema. Porém, a gente não irá manter isso nos arquivos, porque senão daria uma desconfiguração. Mas pode adicionar acento sem nenhum problema na hora de criar um texto. Aqui a gente vai utilizar já o ggplot, então iremos voltar para os slides. Então, nos slides tem exatamente tudo que a gente fez. Aqui os gráficos, com cada um especificado, como que foi o código.
cada um deles mesmo, feitos, explicados, vocês podem rever quando for necessário. Então aqui a gente tem alguns atributos que já exploramos. Então, por exemplo, aqui a gente tem a cor, que a gente pode ver. Aqui tem alguma dessas cores. Ou código decimal, algum outro. Tem esse link aqui também que tem algumas boas referências para descobrir as cores do R. Aqui temos o tipo de cada um dos gráficos. Nós temos de ponto, de linha, um histograma, o star step, que é um outro formato que a gente não vai explorar, mas podem dar uma olhada. E para deixar sem nenhum número nos eixos, a gente só pode passar no type igual a n. E tem alguns outros que vocês podem ver nesse outro link aqui, que é a documentação do próprio R. Então, aqui, para criar os formatos, nós temos do 0 até o 25. O 1 é o padrão e o resto tudo a gente pode escolher utilizar ou não. Então, um resumo básico aqui, para quando vocês precisarem dar uma olhada, a gente tem a função plot, o points, o lines, o bar plot, um que a gente não viu, que é o depy, que vai criar um gráfico de pizza. Não muito recomendado, mas se quiserem, existe essa função. O ist para criar um histograma, o call, o atributo call vai definir as cores, o type, o tipo do plot, do gráfico. O less vai ter 4 valores diferentes para a orientação dos eixos e o PCH vai ter formato diferente para cada um dos pontos. E aqui mais um link que tem indicação para outros gráficos criados somente na função básica do R.